Logo após a vitória ontem por 1 a 0 do Internacional sobre o São José no Passo da Areia, vitória que deu liderança momentânea do Colorado no Campeonato Gaúcho, o técnico Eduardo Cudê foi em entrevista coletiva explicar sobre a vitória do Internacional, sobre tudo o que aconteceu no jogo e também a situação de alguns jogadores do elenco colorado. E é o que eu quero repercutir contigo aqui nesse vídeo de Inter. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, bora para esse conteúdo de Inter. O Colorado que vem de uma senda de vitórias, podemos dizer assim. O Inter logo após vencer ontem o São José por 1 a 0 no gramado do Passo da Areia, por 1 a 0 emendou sua terceira vitória seguida e agora é o líder momentâneo do Campeonato Gaúcho. E logo após a vitória, o técnico Eduardo Cudê foi em entrevista coletiva dar explicações sobre a vitória e sobre tudo o que aconteceu. E logo de início, o técnico argentino pediu desculpas sobre tudo o que aconteceu no jogo. A gente viu que aos 32 minutos do primeiro tempo teve toda aquela confusão entre o técnico argentino e também sobre a confusão que teve entre ele e o técnico China Balbino do São José. Logo após ele teve uma falta, teve um lance ali que o Internacional esperava a devolução da bola, um fair play por parte do São José, algo que não aconteceu. E outras situações da partida também envolveram toda essa situação que acumulou com a confusão, com toda aquela briga, tudo aquilo que aconteceu, toda aquela baixaria, a gente pode dizer assim, que aconteceu, que acabou com a situação do técnico Eduardo Cudê e com o técnico China Balbina. E na entrevista coletiva o técnico argentino pediu desculpas tanto para quem acompanha o jogo, para a torcida, para o próprio técnico do São José, para os jogadores que estavam ali no banco de reserva, para toda a comissão do time adversário, onde até mesmo relembra que nunca no Brasil tinha acontecido a situação de ele ter sido expulso no futebol brasileiro. Ele teve sua passagem há um tempo atrás no Internacional, a gente sabe, depois no Atlético Mineiro, essa segunda passagem pelo Inter, ele nunca tinha tomado um cartão vermelho, e isso acontece pela sua primeira vez. Ele mesmo enfatiza isso, onde ele pede desculpas pela sua postura, que isso nunca mais pode se repetir, pois ele é um líder, ele tem que dar o exemplo. Ele pediu desculpas na coletiva por tudo que aconteceu. Falou que também sobre a situação do gramado, que ele orientou os jogadores sempre estarem muito atentos, principalmente à segunda bola, pois um gramado sintético, a bola corre mais rápido e quando ela vem aérea, ela quica uma, duas vezes no chão. Então, para os jogadores ali terem atenção nessa segunda bola para não perderem ali o tempo de bola e perder também o domínio da jogada, que o gramado prejudicou bastante o espetáculo e que na convicção dele, do técnico Eduardo Cudê, se tivesse numa condição melhor, um gramado melhor, a situação do jogo poderia ser um pouco melhor, um pouco diferente. Foi perguntado sobre o Carlos Depeno, um jogador que vem recebendo bastante crítica. A gente sabe que o Carlos Depeno vem recebendo bastante crítica. A gente sabe da situação de bastidor, da vida particular do Carlos Depeno, problema familiar, enfim, que é um jogador que não repetiu o que tinha feito no seu primeiro ano, quando ele veio para o Internacional, que vem tendo atuações abaixo do esperado. Hoje ele é um reserva no Internacional. Nesse jogo contra o São José, além de ser titular, foi um dos destaques da partida, marcou o gol de pênalti da vitória, um pênalti muito bem convertido por Carlos Depena. E o técnico Eduardo Cudê foi perguntado sobre a confiança que ele tem no Carlos Depena. O técnico argentino falou que ele tem confiança não só no Depena, mas em todo o grupo, que ele trabalha com todo o grupo e que não iria fazer uma avaliação individual, pessoal, sobre cada atleta. Foi perguntado sobre o planejamento de escalação, qual time para encarar o São José no Passo da Areia, e falou que também foi perguntado sobre os próximos jogos, qual time iria a campo, e falou que vai ver o próximo jogo e quem estiver melhor é quem vai a campo, que cada jogo é um jogo, cada jogo é uma circunstância, e quem estiver melhor preparado vai para a partida. Foi perguntado sobre Tauan Lara. A gente sabe que o Tauan Lara é lateral esquerdo, jovem, da base do Internacional, se apresentou no início dessa pré-temporada acima do peso, foi retirado do grupo profissional, foi treinar separado com os garotos da base para melhorar a parte física, e foi perguntado sobre a situação do Tauan Lara, onde ele falou que ele, técnico do Eduardo Cudê, como cabeça, como líder do grupo, ele não tem que punir só por punir, ele tem que educar o jogador, até para mostrar o exemplo e também para mostrar o exemplo para os outros atletas, que não adianta punir só por punir, que tem que educar, que é um jogador do grupo, que isso serve como uma lição tanto para o Tauan Lara como para os outros jogadores, que
Ele enfatizou muitas vezes, né, que não é cobrar só por cobrar, tem que cobrar para educar e assim educar também todo o grupo. Foi perguntado sobre o Gabriel e ele já fez uma dobradinha sobre a situação tanto do Gabriel como do Pedro Henrique. O técnico Eduardo Cudê sempre fala que ele faz a montagem do elenco, a escalação do elenco conforme a característica do jogo e também do adversário e também do local. Ele vê todo o contexto do jogo, prepara um time. Mas a gente sabe que a característica do Gabriel é diferente do que pede a característica dos times do técnico Eduardo Cudê. O Gabriel, como primeiro volante, tem a característica ali, pelo menos do Gabriel, ser um jogador mais defensivo, mais marcador, mais mordedor. Não tem uma qualidade tão boa de saída lá de trás como tinha o Johnny ano passado, como faz o Arangues de vez em quando. E o técnico Eduardo Cudê falou sobre a situação de por que não escala um, por que não escala outro. E ele falou que ele tem que ver a circunstância toda do atleta, do jogo. Tem jogador que tá para sair, às vezes o jogador tá para ir embora, que qualquer jogador pode vir, qualquer jogador pode sair. E já fez um adendo sobre o Pedro Henrique, falou sobre o Pedro também, que tinha essa situação, por que ele não foi escalado no jogo passado, e que tinha essa situação que eu não sabia se o Pedro ia ficar, se o Pedro ia sair, e que tem que ver todo o contexto, tanto do jogador como dos jogos, e que isso influencia assim muito na escalação, que a qualquer momento a gente não sabe, o mercado está sempre aberto, disse Eduardo Cudê. Qualquer um pode sair e qualquer um pode chegar, a gente sabe das tratativas que pelo menos por enquanto, nesse momento, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, deu uma esfriada na situação do interesse do Vasco da Gama pelo Pedro Henrique e deixou também em aberto a situação na possível saída tanto do volante Gabriel como do atacante Pedro Henrique, que hoje saiu no intervalo da partida para a entrada do volante Gabriel na partida do jogo. O Internacional estava ganhando por 1-0 no gramado sintético. O técnico Eduardo Cudê preferiu fechar um pouco o time, dar mais solidez defensiva, por isso colocou o volante Gabriel e foi perguntado sobre a situação do jogador. Foi perguntado sobre o Gustavo Prato, meia do Internacional, das categorias de base, tendo sua oportunidade no time profissional. Fez a sua estreia no jogo contra o Caxias, quando o Internacional venceu por 2-0 no estádio Beira-Rio e depois venceu Santa Cruz e agora venceu o São José. Ele foi perguntado sobre a preparação desse atleta, desse jovem, como ele orienta o Gustavo, como ele orientou o Gustavo Prato para ficar mais à vontade na partida. Ele disse que deixou o jogador à vontade, que deu liberdade para ele fazer essas jogadas, que não ia cobrar se o jogador perdesse uma bola ou se tentasse uma jogada diferente, que instruiu praticamente a parte física, até pelo que o jogo pedia no gramado sintético, que não adianta cobrar o jogador por ele perder logo a primeira bola ou por tentar fazer uma jogada diferente, mas que isso tem que ser tratado de forma nos treinos, no jogo a jogo e no treino a treino, que tem muita confiança na preparação e no jogador Gustavo Prato, que na minha opinião teve um dos jogadores que fez a melhor partida ontem na vitória colorada por 1-0 sobre o São José. E enfatizou muitas vezes a questão do gramado, que não tinha possibilidade de jogar num gramado como o do Paço da Areia, e que também sabe que tem um grupo sólido, tem um grupo forte, e que ele trabalha sempre que tem confiança no seu grupo. Então é isso, pessoal, foi mais ou menos isso que o técnico Eduardo Cudê falou na sua entrevista coletiva. Pediu desculpas pela confusão que acumulou com a sua expulsão, também com a expulsão do técnico de São José, Renan Balbina, esclarecendo a situação de Pedro Henrique, fez um desabafo sobre Pedro Henrique e Gabriel, elogiou bastante a atuação e também comentou sobre a situação do meia volante ali, o meia Gustavo Prato, falou do contexto do jogo, do gramado e deu sua explicação sobre a vitória. O Inter, que no momento é o líder do campeonato, por questão de saldo de gol, o Grêmio é o segundo colocado e na próxima partida o Colorado enfrenta o Brasil de Pelotas na próxima quarta-feira às 9h30 da noite no estádio Beira-Rio pela 8ª rodada do Gauchão. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter.